para você. Que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um pouco resfriado e vamos hoje falar o nosso testemunho, né? Eu vou trazer um outro momento da minha vida. Eu contei agora o testemunho em 3 partes. Isso foi no final de 2012. Foram 3 meses de muita dificuldade. Mas aí vem a fé, não é? Eu fui perdendo coisas, né? Eu vou chegar lá. E o dia 1º de outubro de 2012 aconteceu o meu divórcio. Eu saí de casa. Eu saí de casa, fui morar na roça do meu pai. Nesse dia, 2012, eu peguei e fui pra praia. Falei, eu quero espairecer a cabeça, que era uma situação difícil da vida da gente. Às vezes a gente acaba não processando direito. Porque eu trabalhava numa escala de 6x4. Trabalhava 6 dias e folgava 4. Pois bem, fiquei 2 dias na praia. Estava no meio da minha folga. Deixei minha ex-mulher e a minha filha aqui, morando aqui. Por 4 meses elas ficaram aqui. E foram os 3 meses mais difíceis da minha vida. Ali. Outubro, novembro e dezembro. E eu saí e fui pra praia. Passei lá uns 2 dias. Pra tentar relaxar um pouco, porque foi um momento muito difícil da minha vida. Voltei, porque eu tinha que trabalhar. Não me lembro o dia. Foi dia 3 de outubro. Divorciei dia 1º. Dia 3 de outubro eu voltei para trabalhar. Cheguei de manhã cedo. Peguei o carro. Fui fazer um serviço, fui fazer um trabalho que eu fazia de manhã. Ao voltar, fui chamado na gerência. Você foi mandado embora. 15 anos de um trabalho concursado. Aí a história, para chegar a contar isso daí, é muito longa e não tem a ver com testemunho, né? Mas foram, nesses 15 anos de trabalho ali, os últimos 5 foram bem complicados para mim. Puxa, tinha acabado de. Tinha acabado de divorciar. Fui morar numa casa da roça que meu pai tem. Voltei e fui mandado embora. Bem, daí eu peguei e. Acho que esse. Eu tô pensando. Estou contando a testemunha, talvez tenha parte 1 e parte 2. Mas eu acredito que eu vou contar tudo na parte 1. Vamos ver. Chegando na frente a gente vai ver. Mas consegui. Fui mandado embora, voltei pra roça. Eu tava com o dinheiro da indenização, podia viver bem por um tempo. Eu lembro quando eu cheguei aqui em casa, logo que eu fui mandado. Eu saí do trabalho e vim aqui buscar algumas coisas pra mim, levar pra. A minha mulher perguntou: o que aconteceu com você? Porque ela viu, ela sabia que eu tinha que trabalhar aquele horário, embora a gente estava divorciado. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, te mandaram embora, parece que ela adivinhou. Eu falei, não, tá tudo bem, fique tranquila. Peguei e fui pra casa da roça. Aí eu, com o dinheiro da indenização, eu comprei algumas coisas pra mim recomeçar a minha vida, como por exemplo uma televisão nova. Comprei uma da Sony na época, em 2012, Sony Bravia. Uma televisão ótima, eu sempre gostei das TVs da Sony. Entre outras coisas, comprei um tanquinho pra mim também, pra me lavar roupa. E
caiu um raio lá na roça do meu pai e queimou a TV que eu tinha acabado de comprar. Tava na garantia, tudo, mas... Poxa. Aí voltei pra Ubatuba. Voltei pro litoral, peguei uma praia. Quando eu voltei, bati num carro. Peguei uma mancha de óleo, o carro derrapou. Bateu em outro carro. Desci pra conversar com as pessoas que estavam lá. Mas daí eles estavam em dois carros. Eu tava sozinho. Eu vi que o tempo ia começar a fechar. Eu entrei dentro do carro e subi. Eu falei, mano, não vou apanhar aqui, pô. Né, que eles ficaram nervosos. E eles falaram, pô, você tava correndo? Eu falei, não tava. Eu falei, ó, eu peguei uma... Era uma descida, né? Você pegou uma mancha de óleo, o carro começa a derrapar, ele começa a pegar velocidade, ele tá descendo. Lá embaixo ele tava bem rápido. Mas isso não quer dizer que eu tava correndo. Mas eu senti que a coisa ia pegar. Entrei no carro e fui embora. O carro não dava mais que 80 quilômetros, porque as rodas ficaram abertas assim. Aí eu andei. 80, andei acho que alguns quilômetros só, o carro parou. Liguei pro meu pai, pra ele vir me dar um socorro, veio ele e meu irmão. Eu sei que esse acidente começou 9 horas da manhã. Eu fui chegar em casa às 7h30, 8 horas da noite, esperando na estrada. Fiquei lá. Aí vim embora. Cheguei em casa, estourou o pneu, guardei o carro. Aquele carro, nunca mais eu mexi. Depois comprei um outro naquela época. E comprei um carro logo em seguida. E esse carro logo em seguida comprei do meu tio, um carro novo. Mas já deu problema. Eu fiquei sem carro no final do ano. O que mais que aconteceu? Fui precisar de dinheiro. No final do ano também, o caixa não saía meu dinheiro. Ai, aí chegou no dia do ano novo, peguei e fiz minha oração. Senhor, esse final de ano foi difícil. Tudo bem, Deus, o Senhor seja louvado por isso. Mas eu só peço agora, está começando 2013, que o Senhor, que acabe esses problemas, né? Que o Senhor possa me abençoar. E depois não aconteceu mais coisas, não aconteceu mais nada. Mas eu passei esses 3 meses, eu passei por todas essas situações. Eu falava, eu já cheguei a testemunhar isso uma vez só, é a segunda vez que eu estou testemunhando. Assim como é o caso da situação anterior, é a segunda vez que eu estava diante de pregações que eu fui falar. E quando eu pregava, eu falava, gente, o que seria da minha vida se eu não tivesse Deus diante dessas situações? Porque eu fui perdendo coisas da minha vida que são essenciais. Minha família, primeiro, depois meu emprego e depois meu carro. O carro é hoje uma coisa, uma necessidade. O que seria de mim se eu não tivesse seguido a Deus? Não estou falando isso me colocando como melhor que ninguém. Mas eu quero mostrar, é um testemunho, para poder mostrar que Deus, ele... O porquê dessas coisas que você segue a Deus, não tem um porquê. Você seguir a Deus não deixa você ileso. Pelo contrário. Aquele que segue a Deus, ele tem a vida ainda mais testada. Certo? Então, é, muitos viram morador de rua, muitos caem no crime. Mas diante de uma situação difícil, você se manter firme na sua verdade, na sua situação, isso te traz um crescimento espiritual. A palavra diz em tudo dai graças a Deus. E eu vou fazer a segunda parte agora aqui, que
porque ela é pequena, não é? Enfim, não, eu vou deixar para a próxima. Próxima semana eu falo a parte 2. Enfim, tem momentos que na vida da gente que a gente. Parte 2 é uma situação bem menor. Que a gente. Só por Deus mesmo. E que a gente tem que ter Deus. Buscar a Deus. Que Deus vai dar a solução para o seu problema mais complexo. Imagina o sofrimento que foi esses 3 meses da minha vida. Perdendo tudo, mas eu não perdi a Deus. Tudo me foi, mas eu ainda tinha Deus no coração. E isso não tem preço. Isso ninguém tira da gente. Isso ninguém pode tirar. Para mim, é, lidar com essa situação do trabalho foi complicado. Mas a gente tem que abandonar em Deus, esperar em Deus. Deus tem um propósito sempre. Nada é por acaso. O porquê ter passado por isso? Não sei. Mas Deus, ele, ele estava comigo, mesmo diante da dificuldade. E às vezes muitas pessoas que não são espirituais, diante da dificuldade, falam assim, por que Deus me deixou? Às vezes a gente não entende, como eu falei na pregação ontem, quando a gente não está totalmente em Deus, a gente não está sob a proteção de Deus. Não é porque Deus não quer te proteger. É porque você está no pecado. E Deus não habita no impuro. A gente faz a decisão, às vezes até sem entender. Quando a gente busca nos purificar, mesmo diante dos nossos pecados, a gente entender que a gente peca, mas a gente precisa pedir perdão a Deus todos os dias e retomar a caminhada. A hora que a gente entender isso, nós vamos melhorar a nossa vida. Mas é preciso que a gente tenha esse entendimento, que a gente possa buscar esse crescimento em nossa vida. E para isso, precisamos buscar a oração, buscar Deus. No momento da angústia, louve e glorifica a Deus. Porque Deus está permitindo que você possa crescer espiritualmente. Então, que o nosso coração, ele, ele esteja em Deus em todas as situações. E Deus há de te abençoar no momento certo. Você já passou por momentos difíceis? No momento que eu olhava e falava assim, não tem jeito. Eu falei, muitos viram morador de rua, muitos entram para a criminalidade e tem o terceiro, muitos tiram a sua própria vida diante de situações complicadas. Mas eu não deixei de acreditar. Fui reconquistando todas as coisas novamente. Deus tem planos. E Deus quer cuidar de nós. Deus não nos deixa sozinhos. Então, que a gente possa, diante da presença de Deus, entregar as nossas dificuldades. Todos nós passamos por momentos ruins. Essa época foi um momento ruim. Como eu estou passando agora. Só que a de agora, eu perdi as mesmas coisas. Perdi a mulher que eu amo, perdi meu emprego. Aliás, a mulher que eu amo. A gente sempre viveu no propósito de Deus, porque a gente sempre viveu à distância. Eu em São Paulo, ela na Bahia. A gente nunca se conheceu pessoalmente.
Mas Deus falou, eu vou deixar isso daí para uma outra situação. Eu estou vivendo um momento parecido com esse que eu acabei de falar. Eu vou contar numa outra oportunidade, num outro testemunho. Porque ele ainda está acontecendo, né? Mas mesmo assim, ele dá para ser falado. E, e é isso, tá? A gente não pode perder a fé no momento mais difícil. Que Deus te abençoe e te guarde. Cristo venceu por você. Até a próxima. Fica com Deus. Um abraço e tchau, tchau.